Tanto lutaram contra a aristocracia burguesa que acabaram se igualando aos inimigos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Imbuídos do sentimento de liberdade, igualdade e fraternidade, revolucionários franceses tomaram o poder das mãos da aristocracia absolutista prevalente na França, no final do século XVIII, com o objetivo de entregar para o povo. Foi uma revolução violenta, sangrenta, à beira de um genocídio, mas que tinha um propósito maior, a libertação do povo da opressão dos monarcas absolutistas, como se isso justificasse a morte de irmãos. É fato, a monarquia aristocrática francesa também era muito opressora e violenta. Isso despertou o sentimento do povo. Mas será que o povo tinha consciência do que de fato estava sendo arranjado? Essa revolução começou com intelectuais franceses da base iluminista do conhecimento. A filosofia moderna que insurgia com princípios liberais, no sentido político do termo, e que dizia ser capaz de libertar o povo das garras opressoras do Estado monarca, implantou um sistema republicano com a divisão dos poderes em três, seguindo os princípios de Montesquieu: o judiciário, o legislativo e o executivo. Adotaram o termo república, que advém do latim res publica, significando coisa pública, ou seja, a coisa comum do povo. Com esse sentimento de pertencimento coletivo, as ideias se espalharam mundo afora e várias dinastias monárquicas caíram. No Brasil, não foi diferente. Os militares, em 1889, após uma trama conspiratória, destituíram o imperador Dom Pedro II de seu poder, após tentativas fracassadas de emancipações revolucionárias, como a Inconfidência Mineira, que tinha como pano de fundo a alta taxação à época, conhecido como a derrama, e que, em verdade, os revolucionários queriam apenas constituir-se como república nos moldes da Revolução Francesa, expulsando toda a família imperial do Brasil e tornando os bens pertencentes à realeza como coisas públicas, bem comum. Ignoravam o fato de que o próprio imperador tinha consciência do poder que lhe fora rogado por herança e que havia tornado a participação do povo algo real, seguindo o modelo adotado pela coroa inglesa desde o século XVII, a monarquia constitucional parlamentarista. Enfim, sem entrar muito no mérito se isso foi bom ou ruim, o fato é que as repúblicas passaram a ser o regime mais comum dentre os países ocidentais, justamente com esse conceito de pertencimento do Estado ao povo, a emancipação da sociedade e a instituição de um Estado democrático. Em 1917, em meio ao primeiro grande conflito bélico a nível global, uma revolução eclode nos rincões gélidos da Europa, a Revolução Russa. Revolucionários russos, imbuídos de princípios marxistas, assassinaram a família real russa, os Romanov, que detinha o poder absoluto da Grande Rússia. A alegação principal desses revolucionários era de que a burguesia exercia total opressão sobre o proletariado russo, que viviam em condições de mazelas humanas, e o objetivo deles era tomar o poder para distribuir ao povo, gerando união e igualdade a todos os proletários da época. Era instituído, então, o regime comunista russo, através do Partido Comunista. A brutalidade da tomada do poder seguiu adiante com a expropriação de bens daqueles que eram contrários à revolução, a estatização da propriedade privada e o envio de pessoas contrárias ao regime e os dissidentes do partido para campos de trabalho forçado e de reeducação em gulags siberianos. A ideia era eliminar totalmente aqueles que pudessem insurgir contra o regime. Os povos dos países vizinhos se inspiraram no regime e passaram a constituir sindicatos ou conselhos, ou em russo, soviets, que iriam gerir o povo sob a doutrina marxista. Para uma organização linear e uniforme desses povos, um poder central maior deveria existir. Daí então é inaugurada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou somente União Soviética. Um regime totalitário, impositivo, pesado, que se isolou do mundo e elegeu um inimigo imaginário, assim como aquelas crianças que elegem um amigo imaginário para compartilhar aqueles momentos de loucura lúdica naturais de um infante. O capitalismo imperialista americano. É fato também que os Estados Unidos, com suas políticas nada diplomáticas, contribuíram para o ódio de outras nações. Mas isso nada tinha a ver com o capitalismo.
Era mais questão de poder e loucura de burocratas que detinham capital corporativista envolvido em seus intentos. Isso ocorre até hoje. Basta analisar perfunctoriamente a administração Obama-Biden. Não é o foco deste vídeo entrar a fundo na história das guerras ou de países ou fazer revisionismo. O objetivo é construir uma linha temporal com exemplos de regimes autoritários e o caminho que estamos percorrendo. Esclarecido esse ponto, aquele regime que dizia lutar pelo povo e que lutava pela igualdade de classes, criou uma classe nova, a dos burocratas, substituindo os burgueses combatidos. Só que, pelo fato de estarem ocupando esse lugar, não conseguiam se enxergar como tais. Passaram a exercer sobre o povo um poder quase divino, ditando-lhes comportamentos com o objetivo de resguardar o bem-estar comum. O problema disso tudo é que jamais deixaram de ser seres humanos e, logicamente, totalmente falhos. E o poder e a arrogância os cegou. Sabe aquele conto fantástico de George Orwell do livro A Revolução dos Bichos? Se não conhecem, vale a pena a leitura e traçar um paralelo sobre o regime stalinista. Nunca uma caneta foi tão mortal quanto um tiro de fuzil como nessa época. Stalin, em suas tresloucadas decisões, foi capaz de ceifar milhões de mortes. Holodomor, o Holocausto ucraniano, foi uma das maiores atrocidades da história de humanidade que um ser humano poderia cometer através de uma decisão infundada. O racionamento de comida causou mais de 6 milhões de mortes. E como viviam esses semideuses da modernidade? De forma nababesca, cheios de luxo, luxúria, riquezas e isolados da população. É aquela velha máxima orwelliana. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Acabaram por se tornar aquilo que tanto combatiam, a nova aristocracia. A União Soviética fez escola pelo mundo, exportou seu modelo revolucionário a Cuba, um país próspero, mas que tinha lá seus problemas de corrupção, estado natural do próprio Estado, que caiu nas garras do regime violento e escravocrata. Mas não só isso, as repúblicas latino-americanas também se influenciaram, em maior ou menor escala, desse modelo aristocrático deísta, em que políticos difundem discursos de promoção de direitos e bem-estar social, mas que se encontram distantes da realidade do povo. Com a questão sanitária do ano passado, isso ficou muito mais evidente. Vemos não só políticos, mas todo o estamento burocrático em todas as esferas governamentais e funcionais vivendo distantes da realidade e dos anseios da população, enxergando a movimentação da sociedade através de seus filtros ideológicos e utópicos, gozando uma vida de privilégios com os recursos que são tirados por meio da força. Sim, não me canso de dizer que imposto é roubo e que o Estado é uma instituição naturalmente ilegítima, e dizendo o que você deve fazer e como deve fazer. Enquanto se deleitam de todas as benesses que uma classe burguesa à época da aristocracia gozava, destroem a vida daqueles que empreendem, que de fato fazem a engrenagem social funcionar através das relações espontâneas e trocas voluntárias, e acham que estão promovendo o bem à sociedade. Perderam a noção da distância abissal entre eles e o baixo clero, como gostam de dizer alguns. Se recolheram à bolha aristocrática, se escondem atrás do escudo da censura formado pela grande mídia propagandista e big techs, ignoram a opinião pública e não são capazes de entender quais serão as consequências desse verdadeiro distanciamento social que plantaram ao longo da história moderna e da era republicana. Recentemente, os arroubos ditatoriais cometidos pelo ministro vítima persecutor julgador dos inquéritos das fake news são claros exemplos do descolamento da realidade que a bolha aristocrática socialista brasileira vive. O povo está com a verdade e ela é continuamente difundida. Não adianta se esconder dela ou tentar estancá-la através da censura, do controle midiático, da política do cancelamento ou do politicamente correto e de fazer aliança com big techs que, ultimamente, diga-se de passagem, surpreendentemente acabaram manifestando contrariedade às ordens do ministro kafkaniano. Os novos aristocratas, quando menos percebem, estarão envoltos às consequências advindas do próprio isolamento social que provocaram ao longo da história.
E esse momento está chegando, pois ao lado do baixo clero está a informação descentralizada e distribuída, que acaba por dispensar intermediários detentores do monopólio da informação e, via de consequência, diminui a hipótese de manipulação das massas. Esses novos aristocratas não fazem a mínima ideia do tamanho da ojeriza que o povão agarrou de suas personas. Preparem-se, neo-aristocratas! Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Tiago de Castro Maia, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!